Já fiz, gata. Vocês estão vendo o problema de um verbo não? Pinto. Você corta e pinta. Que beleza. Corta o cabelo e o... Pinto. Não, é que... Caraca! Ele postou da gente assim, tem aqui, frango bovino hoje. Frango bovino? Ele postou. Foi. Aí frango bovino aí ele. Quem é esse monstro pré-histórico? Filho de quê, cara? Mas é frango bovino, velho. A gente não sabe se esse O é um artigo, se for artigo é o pinto mesmo. Agora, se for um pronome, ele está substituindo a palavra cabelo e está querendo dizer corta o cabelo e pinto o cabelo. É pra não colocar cabelo novamente. Não tem problema. Pois bem, todo mundo já consegue identificar o período composto. Sim. Gente, é só pegar as palavras. Se você tiver dúvida, tenta conjugar. Eu desejo a todos um bom dia. Tem mais de um verbo aqui. Aquilo que você pensa que é verbo, por exemplo, será verbo aqui? Bom, será que é verbo? Eu, bom, tu, bons, ele, bom, não é. Eu, dia, do dia, gente, só vai dar para conjugar o verbo. Por favor, não perca uma questão como essa. Olhe um período e não importa o tamanho. Ele pode ser imenso, mas ter só um verbo, indicar só uma ação verbal. Portanto, você já sabe. Você não vai identificar esse elemento como sendo uma oração. O que você vai fazer para mim, por favor? Nicolas, sai da sala, brother. Momento de tensão. A galera é pra gravar agora, deixa ele! Não tá aqui! Ele vai postar no ácido! Vai! Ele vai postar no ácido! O meliante foi pego em flagrante! Sendo levado para a delegacia. Só lembrando de 10h30 pra lá e pra casa. Me siga. Vamos seguir. Me segue. Volta. Tô tirando onda, professor! Me siga, volta! Não, não. Olha a câmera dele, Acho que vai pegar em flagrante, pessoal, o bagulho. Volta, cara, malhar. Pinto, cabelo e o corpo. As caras das irmãs. Corta o pinto. As irmãs metralham. Se botar pinto, cabelo e corto. Fica só falando isso e tu pensa. Professor. A gente tava só dizendo isso, Ele faleceu ano passado. Foi ano passado, foi esse ano. O Diego Forlan. Vem, professor. Sabe aí que o Diego Forlan aí? Esses são os tipos de orações. Gente, só oração subordinada é verbial na prova. Se aparecer alguma coisa com outro conteúdo, Não faça. não faça, porque tem alguma coisa errada. Coloca acidentalmente. Não vai ser resposta. A minha prova vai ser centralizada somente nas subordinadas adverbiais. Está aqui os 9 tipos de adverbiais. Trancadeira aí. Trancadeira vaga. A gente tá mudando, né? Vai fazer um sucesso, professor Gatinho, no YouTube. Minha filha, No dia que um cabo como eu fizer sucesso, um padrão de beleza, tá louco. Tem alguma... Bom, tem coisa pior pra ele. Galera, O professor ficou tímido. você não lembra nos tempos áureos, nos tempos de cabelo. Eu lembrei do Júlio de Cigano. O Júlio de Cigano tinha o cabelo, eu disse até vinha. Ele é careca. a pessoa é jovem, 4 anos. Galera, alguém ainda não sabe, não tem nenhum valor, não conhece o valor semântico de alguma dessas adverbiais? Primeiro de tudo, por que uma oração é chamada de adverbial, galera? Porque ela tem uma circunstância, é uma função de advérbio. Qual é a função do advérbio? Ele indica uma circunstância acontecida na ação verbal da oração principal. O verbo, quando ele for em forma de oração, ele sempre tem uma relação com o verbo da oração principal. Vocês sabem que um advérbio normalmente pode se relacionar com 3 palavras, 3 tipos de palavras. O advérbio pode se relacionar com um adjetivo, o advérbio pode se relacionar com outro advérbio, ou um advérbio pode se relacionar com um verbo.
Nas orações adverbiais, eles só se relacionam com o verbo. Veja, quando estudei, vírgula, aprendi. Gente, olha a oração principal. Eu aprendi. Aprendi. Não, no caso aqui, não é o quê? Porque o verbo aí não está transitando. O verbo é intransitivo, é no sentido genérico. O que é que tu faz quando tu estuda? Aí o que é que tu me responde? Eu aprendo. Precisa dizer o que é que tu está aprendendo? Não. Ideia geral. Porque a predicação do verbo isso é interessante. Isso muda. Eu já até comentei com você. Eu disse assim... alguém chega pra ti, Márcio, me pergunta, o que é que tu faz da vida? Aí o Márcio me responde. Nada. É isso aí. Não estou mais Não, Márcio, é negativo. Cara. Ele me responde, eu estudo. Ele precisa dizer mais alguma coisa para entender a mensagem? Não. Verbo intransitivo. Agora eu repito. Digamos que eu acho o Márcio um cara bonito. E eu estou interessado nele, em conhecer ele. É o quê? Eu pergunto, o que é que tu faz, Márcio? Ele me responde, eu estudo. Sentido completo. Todo mundo concorda? Verbo intransitivo. Mas aí eu estou curioso. Eu pergunto, você estuda o quê? Ele pode me responder, eu estudo de novo, gente? Não. Senão ele tem problemas mentais. O que é que tu faz, Márcio? Eu estudo. E tu estuda o quê? Eu estudo. E tu não fala outra coisa na tua vida? Eu estudo. Você tem problemas mentais. Vocês estão percebendo que o verbo vai mudar a predicação? O que é que tu faz da vida? Eu estudo. Verbo intransitivo. A pessoa repete, você estuda o quê? A pessoa diz, eu estudo... Gramática. Eu estudo gramática. Vocês percebem que o verbo transitou? Ele agora é transitivo direto e a gramática vai ser o complemento dele. Mas também não precisava falar eu estudo, não. Podia falar só gramática, né? Como? Poderia usar só gramática. Poderia, sem problemas. Aí estaria subentendido o sujeito e o verbo. Verdade. Aí estaria como no caso o bom dia, né? Porque tem um bom Pronto. dia. O que você estuda? A pessoa simplesmente responde gramática. Nessa palavra gramática está embutida o sujeito oculto e o verbo, que ninguém precisa responder. Lógico, Entendi. ninguém precisa repetir. Lógico, mas está subentendido. Isso é uma questão uma vez do Enem. O cara pergunta assim, você gosta de maçã? Aí o cara responde, gosto. Aí o cara pede a predicação no verbo. Tem um monte de gente que acha que ele é intransitivo, porque ele não está vendo o complemento. Só que ele não é intransitivo, não. Ele é transitivo. Só que o complemento eu não preciso responder. Já pensou? Você gosta de maçã, Márcio? E o Márcio responde, eu gosto de maçã. Ninguém faz isso. Você gosta de maçã? O que a pessoa responde normalmente? Gosto. Qual o índio? Todo mundo lembra o que é uma concessão? Galera, antes, por que essa oração aqui que é adverbial? Por quê? Primeiro, ela é oração porque tem verbo. Ela é subordinada porque ela não tem sentido sozinha, ela só tem sentido junto com essa, que eu chamo de principal. E perceba que quando estudei, dá uma relação de tempo comparado à ideia de aprender. Em que momento, em que tempo eu pratiquei a ação de aprender? Em que momento isso aconteceu? Quando estudei. Vocês estão percebendo que a oração inteira indica uma circunstância de tempo da ação de aprender? Estou entendendo. Que bom. É por isso que a oração é chamada de oração subordinada adverbial. E temporal, porque ela dá ideia de tempo. Quando é que ela vai ser concessiva? Quando ela indicar uma concessão. O que é uma concessão? Posição ou contrariedade em relação. Verdade. É o ato de ceder. A concessão é o ato de ceder. É uma exceção. Numa situação, é uma exceção, perfeito, mas bem observado. Geralmente é uma exceção, a concessão, porque acontece numa circunstância de anormalidade. Quando na maioria das vezes as pessoas agiriam de um jeito, na oração concessiva ela age de um jeito diferente. Por vários motivos, dizer porque vai precisar de um contexto maior. Mas, por exemplo, eu digo, embora eu esteja morrendo de dor de cabeça, eu não quero tomar nenhum comprimido, nenhum remédio. Ora, numa situação normal de acontecimento, você está muito com uma cefaleia muito forte, né? Cefaleia dor de cabeça. Cefaleia, dor de cabeça. Nessa situação,
Qual é o normal da pessoa? Tomar um remédio. Ah, a pessoa precisa tomar um Anadol, um remédio para dor de cabeça e tal. Normalmente eu preciso agir dessa maneira. Só que por um motivo ou por outro a pessoa não quis usar. Adeus. É incrível como determinadas piadas bobas fazem determinados sucessos. Foi o primeiro, bicho. Ó, não mande o rapaz fazer isso. De repente ele quer me escutar. E aí ele leva junto. Influenciar o rapaz a entrar no mundo aí da vagabundagem. Olha, só o nome dele. Galera, a oração adverbial concessiva. E aí, pessoal, tá gastando memória aqui, faz nessa. A oração adverbial concessiva, ela indica uma concessão em relação ao principal. Então, se eu disser, embora estivesse morrendo de dor de cabeça, não quis tomar remédio. Não quis tomar remédio é a oração principal. Há uma concessão para não tomar remédio. Embora não. A pessoa deveria tomar uma situação normal de dor de cabeça, mas ela não quis. Isso é uma concessão. Não confunda concessão com consequência. Consequência é aquilo que você faz agora para gerar um resultado lá na frente. É como se você tivesse que fazer algo e não fizesse, é isso? É como? Se você tivesse que fosse necessário você fazer Você fazer uma coisa, mas você não faz aquilo que é necessário fazer. A concessão seria mais ou menos isso. Show. Já a consequência não. A consequência age de uma maneira esperando um resultado daquela tua atitude naquele momento. A consequência se encaixa na causa. Ah, entendi. Boa, não se encaixa na causa. A causa é uma coisa, a consequência é outra. Agora tem uma relação bem parecida. Mas lembre de uma coisa, a causa, ela é anterior à oração principal. A consequência ela é posterior. Veja um exemplo bem simples. Você faz alguma coisa por causa de algo, e a Exatamente. consequência por causa da coisa que você fez. Perfeito. Você está pegando a ideia. É mais ou menos isso. Ó. Como estava doente, não saiu. Ó, não saiu a ideia principal. É consequência. Agora, primeiro a pessoa resolve não sair e depois fica doente, ou primeiro a pessoa adoece e por causa desse acontecimento é que ela não sai. O que acontece primeiro? Decidir não sair. A pessoa fica doente. Ficar doente. Ficar doente. Tá percebendo? Mas isso aqui é uma causa. A Portanto, ela é causada. Isso aqui é a oração principal. Agora, consequente. Estava tão desligado. Não saiu também a consequência de estava tudo. Não saiu é uma consequência, bem observado. Mas cuidado, não diga que é uma oração consecutiva. Ela é uma oração principal. Você não pode ter uma causal e uma consecutiva. Você tem a causal e uma oração principal. Ela, na verdade, é uma consequência, mas não é uma oração subordinada adverbial consecutiva. Mesmo porque ela não tem conjunção. Não tem conjunção. Adriano. Tem, tá? E ela indica a ideia principal. A causal sempre vai estar no passado. A causa sempre é um passado, exatamente. Porque a causa é aquilo que ocasiona algo lá na frente. A causa é isso. Qual foi a causa de você estudar nessa escola? Aí você vai dizer, minha mãe achou que aqui... Já a consequência não. Estava tão desligado que quase foi atropelado. Eu morri. A consequência seria a morte, no caso. Olha só. Estava tão desligado. Pode perceber que isso também é uma causa, mas eu não posso dizer que isso aqui é uma oração subordinada adverbial causal. Ela é a oração principal. Mas estar desligado não é uma coisa que vai gerar uma consequência lá na frente? Isso. Você sai no meio da rua, olhando pro tempo, apaixonado, pensando na namorada. Feito sonoro. Ó, quase. Não pega pesado, não. Você não tá querendo matar o rapaz? Quase foi atropelado, é uma consequência. Então eu digo que ela é consecutiva. Se ele morresse, a consequência seria a morte. A consequência seria a morte. Show de bola.
A comparativa, se um monstro pré-histórico não tiver uma comparação, pode pro pré-histórico. Eu já tô lá, professor. O pré-vestibular é que vez, ó, professor. Espero que vocês não cheguem lá, né? Não precisa. Também tô esperando isso. Gente, todo mundo sabe que é uma comparação, sabe? Cuidado que na comparativa, às vezes, o verbo é subentendido também. Aí você pode pensar que não tem período composto, mas tem. Trabalhei como escravo. Gente, se é um período simples ou um período composto, trabalhei como escravo. Composto. Eu trabalhei. Ah, eu trabalhei. Ei, professor, eu falei, eu só nem disse muito bem, Eduardo. Trabalhei como trabalho escravo. Parabéns. É, Galera, por que eu sei que isso é um período composto? Não, embora eu só veja eu trabalhei explicitamente como um escravo. um verbo. Mas cuidado. Não existe no mundo só aquilo que está explícito. Muitas vezes é o que está implícito que faz a diferença. Travesti o quê, mano? Fala um negócio sério, vem de sacanagem. Vem pensando logo em travesti, mano. Por favor, guarda suas preferências pra ti. Que é isso, mano? Isso só pode ter seu Gustavo, né? Gostaria que vocês... Aí daria. Gostaria que vocês não explicitassem nenhum tipo de preconceito, por favor. Poderia ser feliz, né? Sei disso, brincadeira, não podia perder a piada, né? Perco o amigo, mas não perca a piada. Galera, foi mal, não podia deixar passar não. Galera, trabalhei como escravo, trabalharia, seria mais ou menos. Não, na verdade, o verbo trabalhar está implícito. Como trabalho escravo, poderia. Trabalhei oração principal. Como escravo trabalharia, por favor, e cuidado, não é porque eu como, é como que nós vamos todo mundo... Você tem que ver a ideia que ele está rolando. Aqui ele está com ideia de comparação, mas olha eu usando ele aqui com ideia de causa. E ele ainda pode ser usado com a ideia de conformativa. Trabalhei como meu pai pediu. Galera, por que isso aqui é uma conformidade e por que isso aqui é uma comparação? Porque aqui está comparando e aqui está conforme. Mano. Um pouco óbvio, né? Trabalhei, óbvio demais. Trabalhei conforme meu pai pediu. A conformidade é uma aceitação de uma ordem, talvez. Trabalhei como escravo não é uma aceitação. Meu trabalho foi tão esforçado, foi tão difícil, foi tão pesado que eu Quanto ao de um escravo. essa minha situação a de um escravo antigamente. Por ser. É uma conformidade. Foi conforme meu pai pediu. Teu pai chegou e disse assim, olha, eu quero que você faça dessa maneira, haja dessa maneira, e você fez exatamente da maneira que ele pediu. É uma conformidade, uma aceitação. Tudo bem? Estou bastante segurança. Sim ou não? Alguém quer fazer alguma pergunta particular por alguma? Final indica finalidade. Finalidade é uma coisa óbvia. Você faz uma coisa esperando outra acontecer. Cuidado, não é a consequência. A consequência é agiu e por causa daquela tua atitude alguma coisa aconteceu inevitavelmente. Um exemplo de frase. Afinal não, afinal você trabalhou, você concorreu para que aquilo acontecesse. Por exemplo, estudei para passar de ano. Com que objetivo você praticou a ação de estudar? Com a finalidade de passar Com de o ano. objetivo de passar de ano. Ah, entendi. Trabalhei dobrado esse mês para comprar minha casa própria. Você trabalhou com a finalidade.
Mas já bem. Tô quitou, desculpa. Peço perdão. Deixa a Juliana na porta. Quem não entendeu? Quem entendeu? Conformidade. Chega a ser. Conformativas. Gente, eu quero que vocês façam perguntas ainda sobre o que vocês ainda têm dificuldade, sobre o que vocês ainda não estão entendendo totalmente. Tem muita Nome do quadro. Só sobre o conteúdo. Olha o cara dele aí, ó. Inconformativo, por isso. Conformativo está dentro do militar. Proporcional. Conformidade e aceitação. Proporcional é legal. Proporcional ela relaciona. Viagem aceita, professor. A proporcional ela coloca. A proporcional ela coloca dois elementos Em proporção. numa situação de proporção. Vocês já estudaram matemática, vocês já viram que vocês estudaram razão e proporção. Nós temos a proporção diretamente proporcional, ou seja, ou as duas sobem ou as duas descem, Ou e temos as inversamente proporcionais, uma pode subir e a outra. descer ao mesmo tempo. Então, por exemplo, quanto mais estudo, mais aprendo. Proporcional. Quanto menos estudo, menos aprendo. Quanto mais como, mais fico alimentado. Depende do que você come. Depende do ponto de vista. Quanto mais estudo, menos aprendo. Inversamente proporcional. Mas é proporcional. Lógico que quando eu pedir, essa oração é um adverbial diretamente proporcional ou é um adverbial inversamente proporcional? Concessivo. Eu não vou pedir isso. Essa pelo última amor que você de falou lá Deus. na concessiva. Eu tenho que comer de 2 em 2 horas. Temporal, professor? Gravou aí. Não, quero não. Você vai fazer. Escondendo o bombom de comer. Gravar mais 3. Aqui é igualzinho de trave. Professor, assim ó. Eu tenho que comer de 2 em 2 horas, é temporal, no caso? Eu tenho que comer de 2 em 2 horas. Quantos verbos tem essa tua expressão? Eu? Não, eu tenho Tem. comer. Comer. Que comer. Boa. Eu tenho que comer. São duas ações, a ação de ter e a ação de comer. De comer. Tenho que comer uma locução verbal, só indica uma única ação. Eu tenho que comer. Tenho que me alimentar. Então, cuidado com as locuções verbais. Tenho que comer de 2 em 2 horas é uma oração simples, é um período simples, não um período composto. Beleza. Agora, se eu disser assim, a proporção que eu como, eu vou assistindo televisão. Aí você tem uma ideia de proporcionalidade. Entendi. A proporção que tu vai comendo e ao mesmo tempo que tu vai comendo, tu vai assistindo TV. Essa ideia poderia ser. Agora, cuidado. Ele tocou num ponto interessante. Cuidado com as Mas é temporal essa frase que eu falei? Cuidado É? com as... Cuidado, oi. É temporal? Essa que eu falei? Tem que comer de 2 em 2 horas também não é temporal, só tem uma oração. Só é período se tiver período composto. Agora, se é assim, ó. Entendi agora. A cada 2 minutos que se passa, não, a cada 2 horas que se passa, eu tenho que comer. Esse a cada 2 horas que se passa é o que em relação a eu ter que comer? Oração adverbial tem. Ah, entendi. Agora entendi. Tá certo. Você tá superando a cada dia, viu? Ela não briga tá pedindo comida, não? Como é que vai pagar nesse dia? Tem gente que tá pior. Ah, tá aí. Mágica.
Isso é só pra mostrar meu desdém em relação a essa sua piada. Entendeu? Galera! Eu fiz assim, eu fiz assim. Quase, professor. Obrigado, professor, desculpa. Foi na sorte deles, tá bom, foi fui desafiado. Ele tá concentrado, entendeu? Adoro uma bola. Professor brinca de bola. Ei, professor, calma. O professor aqui lá do português era futebol. É goleiro, é goleiro. É goleiro? Como jogador, ótimo professor. Segura a bola aí. Vamos agora Três. ver quais são as nossas tarefas. Vou ter que fechar minhas notas. Próxima aula. Vai tocar. Vai tocar. Já pensou se nunca mais tocasse? Daqui a pouco toca. se Deus quiser. Daqui uma aula, troca. Daqui 50 minutos, toca. Segundo banheiro.